A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que cumpre a sua palavra em nossas vidas. Em Mateus 19, do versículo 4 ao versículo 6, diz: o Senhor Jesus os instruiu. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E, portanto, o que o Deus uniu, não separe o homem. No livro de Salmos, no capítulo 30, no versículo 5, diz: pois a sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. Pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Amados, o meu dia amanheceu, meu casamento foi restaurado para a honra e glória do nome do Senhor, no dia 24 de fevereiro de 2022. Meu nome é Rosineide Batista Correia Fernandes, mais conhecida como Rose Fernandes. Eu moro na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. Sou casada com José Roberto Correia Fernandes. E é com muita alegria, amados, que estou aqui testemunhando aquilo que Deus fez em minha vida e na vida do meu esposo. Confesso que foi um deserto muito difícil. Não foi fácil, mas em todo o tempo eu não estava sozinha, mas o Senhor estava comigo em todo o tempo. Deus, ele restaura vidas para depois fazer a restauração do casamento. Eu vou contar para os irmãos um pouquinho da minha história. No ano de 2018, fizemos no final do ano uma brincadeira de amigo secreto. Peguei meu esposo. E no próximo ano, 2019, fizemos novamente a brincadeira. Peguei meu esposo novamente. Na hora da revelação eu disse: que Deus uniu, não separe o homem. Mas nem imaginava o que estava para acontecer em meu lar e no meu casamento. Eu vim de uma infância muito difícil, com muitas marcas, muitos traumas, muita dificuldade de lidar com todas essas marcas, com todos esses traumas. E a bagagem do lixo vinha comigo. Eu sempre dizia ser uma mulher cristã, mulher que dizia conhecer o Senhor Jesus. Mas sempre fui convencida e não convertida. Sempre fui uma esposa que nunca conseguia ver os meus erros, as minhas falhas, mas o dos outros, eu enxergava bem de longe. Passamos por várias igrejas evangélicas e cada igreja que passávamos, nunca tivemos um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. E carregávamos dessas igrejas uma bagagem de lixo. Eu me tornei uma mulher muito amarga, cheia de traumas, com complexo de inferioridade, querendo sempre ser a coitadinha, mas muito egoísta, mentirosa, muito orgulhosa, muito briguenta, mal-humorada, respondona, muito chata e principalmente muito mandona. Enfim, tudo tinha que ser da minha maneira, porque se não fosse, eu já fechava logo a cara e ninguém podia falar nada. Tudo isso era dentro da minha casa, porque fora de casa, eu era totalmente diferente. Eu era a mulher perfeita. O tempo foi passando e eu me tornava cada dia mais difícil. A última palavra sempre era minha. Submissão a Deus, submissão ao meu marido, imagina, nem sabia o que era isso. Nem pensar, a última palavra sempre era minha. Um certo tempo, eu comecei a perceber que meu marido estava diferente. Porém, eu era uma esposa que não era atenciosa. Eu não dava atenção para o meu esposo como uma esposa tem que dar atenção para o marido. O mais importante para mim era o quê? Era o serviço de casa. Tudo tinha que estar impecável, tudo no meu lugar. Nessa época, eu fazia uma jornada de trabalho de 12 por 36. E era muito cansativo. Eu acordava muito cedo. E quando meu marido estava de folga em casa, eu não dava a atenção devida para ele.
Não parava para ver um filme com ele, não assistia nada. Enfim, carinho, atenção, conversa, namoro não existia. Meu marido reclamava dessa situação e eu dizia para ele: "Nossa, você só cobra, só cobra." Quando vínhamos para o quarto, eu sempre queria dormir. A atenção para com meu esposo era zero. Meu marido falava assim para mim: "Muda, muda esse seu jeito, porque estou ficando cansado de não ter atenção." E eu respondia: "Nossa, você só cobra." E sempre desprezava ele. Meu marido trabalhava e trabalha ainda numa empresa de segurança patrimonial. Trabalhava na época na cidade vizinha e um certo tempo foi transferido para uma outra cidade para trabalhar em um motel. Eu falava para ele que lá não era lugar de um cristão, né? De um evangélico, porque cristão a gente não era, de um evangélico trabalhar. Mas o ganho salarial era maior e por lá ele foi ficando. Mas eu mal sabia que nesse motel seria destruição total do meu casamento. Eu chegava em casa do meu trabalho e logo em seguida meu marido saía para o trabalho dele à noite. E assim foi por um bom período. E nós se distanciando cada vez mais um do outro. E para mim isso não tinha importância. Um dia meu marido passou mensagem para mim dizendo que me amava, que tinha muita saudade de mim e que queria ficar mais tempo comigo. E eu, com toda a minha arrogância, sempre o desprezava. Um dia ele me disse que estava ficando cansado de cobrar minha atenção e que ele tinha muito carinho para dar, mas eu não queria receber o amor dele. Meu marido sempre demonstrou o seu amor por mim, porém eu jamais acharia que um dia ele fosse ter coragem de ir embora e me deixar. As brigas entre nós cada vez aumentando mais, a chegar ao ponto dele sair de casa e ficar alguns dias na casa da minha sogra. Mas depois de um certo tempo, conversamos e ele voltou para casa. Mas as brigas, a falta de atenção, a falta de respeito continuava cada vez pior. Estávamos na igreja, mas bem longe do Senhor. Teve um dia que brigamos tanto que eu acabei agredindo ele fisicamente. Depois disso, comecei a perceber que meu marido havia mudado comigo. Não me cobrava mais atenção. E ele parecia estar bem estranho. Mas morando na mesma casa, como os dois desconhecidos. Meu marido trabalhava à noite. Minha filha mais velha, casada, sempre me convidava para ir ao shopping, para levar minha filha menor. E meu marido trabalhando. Então meu marido, ele não gostava e dizia: "Poxa, eu queria ir também. Por que vocês não marcam um dia que eu estou de folga?" Mas não, eu não conseguia esperar ele para ir junto. Como eu era arrogante, tinha que ser quando minha filha ia. E eu acabava batendo o pé e sempre indo, sem pensar nos sentimentos dele. Sempre saía com minha filha e meu genro, e meu marido ficando sempre em segundo plano. O tempo foi passando e vi que meu marido havia mudado. Já não era mais o atencioso. Estava sempre quieto, sempre ficava na dele, sempre ficava esquecido no sofá e na televisão. Começou a ter alguns comportamentos estranhos. Ficava muito tempo no banheiro com o celular. Meu marido estava tão estranho que no final do ano de 2019, aquele marido que não permitia nem que eu fosse ao shopping com minha filha casada, ele permitiu que eu fosse para a praia com minha filha. Em janeiro de 2020, eu fui dispensada do meu serviço como um acordo, pois estava muito cansada e queria descansar um pouco, pois já havia 6 anos trabalhando no mesmo lugar. E naquele tempo eu tinha plano de ir viajar com meu esposo, mas não deu certo. Neste tempo eu tinha um irmão que morava em Minas e foi diagnosticado com câncer no intestino.
Ele passou por uma cirurgia, mas eu não tive a oportunidade de ver o meu irmão. Então minha filha casada falou com o meu marido e meu marido me autorizou a ir com ela. E quando a gente estava lá em Minas, começou a pandemia. Então fiquei assustada com a doença do meu irmão, sendo câncer, que a gente sabe que câncer é uma doença que para muitos não tem cura. E também em relação à pandemia. E percebi muito a mudança no meu esposo. Ele sempre sozinho, quieto, não falava, não cobrava, não dizia que me amava. E quando eu voltei de Minas, uma grande mudança no meu esposo. Muito frio, nem parecia o mesmo, mas as brigas continuavam cada dia pior. Teve um dia que brigamos tanto que saí de casa e fiquei a tarde toda na rua. Estava chovendo, mas nem me importei com a chuva. Meu celular tocava o tempo todo. Era meu marido querendo saber onde é que eu estava, mas não atendia o celular. No dia seguinte, ele me chamou para uma conversa e disse que ia embora, que a essência do nosso casamento tinha acabado e não dava mais para continuar. Chorei muito neste dia, mas não tive nenhuma atitude de mudança. Teve um ocorrido com o celular dele estar sentado na mesa da cozinha com o celular e ele me chamou para ver um vídeo. E de repente uma mulher estranha passou uma mensagem para ele, dizendo assim, oi? E eu vi o nome dela e me chamou a atenção porque era um nome pequeno. E eu perguntei para o meu marido, quem é essa mulher que te mandou um oi, que está no seu contato? Mas ele negou, dizendo que não era mulher nenhuma e que eu tinha visto coisa demais. Depois dessa mensagem dessa mulher estranha, minha ficha começou a cair. 8 anos de noivado e namoro, 22 anos de casamento. Ele nunca deixou a barba crescer. E de repente ele começa a deixar a barba crescer. E eu falava para ele, por que você está deixando a barba crescer? Ele respondeu para mim, porque todo mundo está deixando a barba crescer. Eu dizia para ele, mas você não é todo mundo, né? E ele cada vez mais frio comigo. Só que eu não tinha a atitude de mudança. O tempo foi passando e o nosso casamento ficando cada dia mais difícil. Nós dois brigávamos muito, muito, muito mesmo. Parecia dois inimigos dentro da mesma casa. Um dia, após uma discussão, meu marido disse novamente que tinha acabado a essência do nosso casamento. Chorei muito novamente. E eu disse para ele que se ele queria ir embora, ele poderia ir. Ele poderia pensar, porque eu era uma pessoa arrogante, e eu jamais imaginava que ele poderia ir embora. E na minha arrogância, no meu orgulho, eu disse para ele, pode ir. Meu marido foi embora da nossa casa no dia 11/4 de 2020. Era um sábado. No domingo seria a Páscoa. E no dia 26/4 era meu aniversário. Eu sempre comentava com ele sobre os meus 50 anos, que queria comemorar. Mal poderia imaginar que seria sem o meu marido. Quando disse para meu marido ir embora, achei que ele não fosse, porque sabia que o amor dele por mim era muito forte. Era um marido ciumento e dizia que eu era bonita e chamava a atenção dos homens. Eu agi muito sem sabedoria no meu casamento, deixando outras pessoas opinar. Então, o que prevalecia para mim não era a opinião do meu esposo, mas era a opinião das pessoas de fora. Eu não dava valor ao meu esposo, mas eu dava valor nas pessoas de fora. Parecia que as pessoas de fora, sim, eram uma só carne comigo e não meu esposo. Arrumei todas as coisas dele e quando foi quase perto da hora dele chegar do trabalho, para chegar em casa, eu e minha filha fomos dormir, porque não queríamos ver ele sair de casa. Então, a gente foi dormir. Ainda lembro que orei para Deus para que não deixasse eu ouvir quando ele chegasse
e nem queria ver ele saindo do nosso lar. No dia anterior, na sexta-feira, nós tiramos as alianças dos nossos dedos, que por muitos anos usamos ela. Eu chorei muito, meu coração estava muito endurecido. Eu não fui uma mulher sábia no meu casamento, ao contrário, eu fui uma tola, a tola que destruiu tudo. Quando eu estava arrumando as coisas do meu marido, arrumei tudo e coloquei todas as fotos, álbuns do nosso casamento, as cartas, os bilhetes trocados, coloquei tudo no meio das roupas dele para ele levar tudo. Parecia que eu não queria que ficasse nada dele dentro de casa. Meu coração estava muito duro sobre meu esposo. Estava perdida, longe do Senhor. Mal sabia o que estava para acontecer em minha vida. Acordei às 8h30 da manhã. Saí rapidinho do quarto e quando cheguei na sala, não tinha mais nada do meu esposo. Já tinha levado tudo embora. Peguei o celular e vi que tinha mensagem dele, dizendo que foi muito triste a saída dele da nossa casa. Chorei muito no sábado e no domingo. Na segunda-feira já estava melhor. Queria uma vida nova, mas mal sabia que tinha um Deus Todo-Poderoso no céu, olhando e vendo todas as minhas atitudes e meu comportamento. Cortei e pintei os cabelos. Troquei alguns móveis de lugar. Passando alguns dias, vi no Facebook dele que ele colocou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Questionei ele sobre isso, mas ele não deu muita explicação. Num sábado, estava eu tranquila na minha casa e uma pessoa printou uma postagem no Facebook e me mandou. E tinha alguns comentários sobre essa postagem, então eu não gostei. Então resolvi ir até a casa da minha sogra, aonde meu marido estava morando. Mas ele não estava lá. Minha sogra me disse que ele estava na cidade aonde ele estava trabalhando. Então passou uma história na minha cabeça, um monte de perguntas sem resposta. E quando consegui falar com ele, não tive as respostas que eu gostaria de ter. Meu marido me disse que estava na casa de uns amigos, que gostaria de falar com um advogado amigo dos seus amigos para dar entrada no divórcio. Passou uns dias e chegou a data do dia 11/5. Meu marido saiu de casa no dia 11/4, exatamente um mês. E quando foi no dia 11/5, ele colocou no Facebook que estava em um relacionamento sério. Meu mundo caiu. Então questionei ele, mas mesmo colocando na rede social, dizia que não tinha ninguém. Como eu sempre fui uma pessoa que nunca queria ficar por baixo de ninguém, procurei então um advogado particular e cheguei a pagar o valor do processo do divórcio. E o advogado começou a dar entrada nos papéis para acontecer o divórcio. Minha filha Giovana, de 10 anos na época, sofreu muito com a nossa separação, como já mencionei. Eu tenho 2 filhas, uma casada de 30 anos, que se chama Jéssica, vindo de um relacionamento que tive quando era solteira, e a Giovana, fruto do casamento com meu esposo. Minha filha Giovana ficou muito depressiva no começo, não dormia à noite, às vezes não queria nem levantar da cama no outro dia. Como estávamos vivendo a pandemia, ficava só em casa, e cada dia que passava, ficava mais difícil a situação com a Giovana, muito rebelde, muito respondona e sempre me culpando de tudo o que estava acontecendo. Um dia, eu fui pintar o cabelo no salão de uma amiga e ela me perguntou do meu esposo, porém ela também o conhecia. E eu disse, nós não estamos mais juntos. Rapidamente, entrou na rede social e viu no Facebook dele e encontrou fotos dele com uma mulher que passou um oi na mensagem
que eu vi no celular dele, comemorando em um motel o Dia dos Namorados. Que momento difícil foi esse. Meu chão saiu do pé. Que tristeza ver aquelas fotos e ouvir os comentários das pessoas. Me senti abandonada, deixada para trás. Não conseguia acreditar que era verdade. Meu marido estava se relacionando com outra mulher. A mesma mulher que passou a mensagem no celular dele. Não tinha mais como ele negar que não tinha outra mulher. Saí do salão, peguei um Uber e fui até a casa da minha sogra, onde meu marido estava morando. Já havia passado um monte de mensagem para ele, mas ele não visualizava. Então cheguei na casa da minha sogra. Minha sogra me atendeu e disse que ele estava dormindo, pois iria trabalhar à noite. Pedi para ela acordar ele, pois eu precisava falar com ele. Demorou um pouco, mas ele veio até o portão. Então, sem sabedoria nenhuma, comecei a dizer para ele voltar para casa, que eu amava ele, que sentia falta dele, que a gente poderia namorar, e se ele não aceitasse voltar para casa, não teria problema, a gente poderia ficar como namorados. Então, ele não aceitou. Claro, ele já estava com a outra mulher. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e mostrei o celular com as fotos para ele. As fotos dele com a amante que estava na rede social. As fotos que estava postada no Facebook dele. Foto dos dias dos namorados num quarto de motel. Com taças de vinho, com chocolate, com pares de aliança, de compromissos e perfume. Ele me disse que foi a mulher que havia tirado as fotos e postado no Facebook dele, e que ele não tinha postado nada. Fiquei cega, não acreditava que aquele homem que dizia sempre que me amava, um homem cheio de ciúmes de mim, estava com outra mulher. Meu Deus, que tristeza. De repente, eu olho na mão direita dele e o que eu vejo? Eu vejo uma aliança de compromisso. Aí sim fiquei totalmente cega. Agredi ele muito fisicamente, ao ponto de bater nele e rasgar toda a sua camiseta. E ele, para se defender, acabou me dando um tapa no rosto e me colocou para fora do portão e trancou o portão com a chave. Eu saí gritando na rua, chamando ele de adúltero, como que ele tinha coragem de fazer tudo aquilo comigo, que eu estava desempregada, vivendo uma pandemia, e que ele tinha saído de casa para ficar com essa adúltera, e que tinha deixado para trás eu e a filha dele. De repente eu vi várias pessoas saindo na rua para ver os meus gritos. Eu estava totalmente fora de mim. Saí dali chorando muito pela rua. Liguei para o meu advogado, comentei tudo o que tinha acontecido e fui instruída a ir direto para a delegacia fazer um boletim de ocorrência contra o meu marido por agressão. Meu marido tinha uma outra pessoa. Meu mundo caiu totalmente. Muito desequilibrada, com muito ódio naquele momento, eu só queria me vingar dele. Meu ódio era tanto que se eu pudesse, eu mataria ele. Eu estava totalmente fora de controle. Na delegacia, eu fiz o boletim, sim, de ocorrência contra meu marido. Tive que fazer também o exame de corpo de delito. E acabou dando lesões na minha mão. Deus, na sua infinita misericórdia, só vendo as minhas atitudes erradas e me dando corda para ver até onde eu iria. Depois disso, procurei na internet e achei essa mulher. Realmente era a mesma que havia passado a mensagem para ele. O nome dela é um nome pequeno e tem um Y no meio. E isso me chamou a atenção. Essa mulher trabalhava e trabalha no mesmo motel aonde se relacionou com o meu esposo.
Hoje, meu esposo não trabalha mais nesse motel. Meu esposo trabalha em outro posto. Mas, depois da restauração do casamento, ele está decidido que ele prefere ser mandado embora do que ter que voltar a trabalhar nesse motel. Essa mulher trabalhava com ele, então, no mesmo motel. Depois fiquei sabendo que era com ela, com essa mulher, que ele desabafava sobre o nosso casamento, que ele se desabafava sobre os problemas daqui de casa. E ela, sem perder a oportunidade, entrou em nossas vidas para destruir o resto que faltava. Depois descobri que essa mulher colocou nas redes sociais que estava em um relacionamento sério no dia 30/4. Confesso para os irmãos que não tinha mais esperança. Tudo estava acontecendo muito rápido e eu não tinha mais esperança de ter o meu esposo de volta. Era muito difícil para mim. Meu marido me dizia assim, na semana que estava para sair de casa: você vai arrumar alguém logo, você é bonita. Agora eu já sou feio. Quem é que vai querer? Só que ele já tinha uma mulher lá fora, esperando por ele. Meu marido mentiu muito. Meu marido sempre foi um homem que sempre falou a verdade. Eu não conseguia entender e nem acreditar que era a mesma pessoa. Sofri muito com tudo isso, mas isso era só o começo, porque o pior ainda estava por vir. Depois que vi essas fotos e meu marido num relacionamento sério com essa mulher, eu não conseguia mais dormir à noite. Não comia, veio a tristeza, a angústia, o medo, a mágoa, a aflição, a amargura, o ressentimento, a decepção. Me sentia um verdadeiro lixo. Não conseguia acreditar que estava acontecendo tudo isso comigo. Comecei a emagrecer muito. Nessa época, não tinha forças para nada. Minha vida era só ficar deitada. Deitava no quarto, ia para a sala, da sala voltava para o quarto. E assim os dias foram se passando e minha vida era essa. Acabei entrando numa grande depressão e junto com a depressão veio o síndrome do pânico. Minha situação piorava a cada dia. Agora sozinha, deixada para trás pelo meu marido, ele com outra mulher e eu no fundo do poço, com depressão e síndrome do pânico e desempregada. Eu não tinha forças para combater isso. Eu não tinha ninguém que me ajudasse a lidar com tudo isso. Era eu sozinha. Tinha que combater os pensamentos de suicídio. Era muito difícil, porque eu pensava muito na minha vida e na minha filha menor. Pensava o que seria dela, pois já tinha sido abandonada pelo pai e ficaria também sem a mãe. Então, muitas das vezes, quando vinham esses pensamentos de suicídio na minha mente, eu pensava na minha filha Giovana. Eu fiquei 3 meses sem limpar a minha casa. Eu não fazia comida. Parecia que o sol não brilhava mais. Meus dias eram escuros e vivendo numa pandemia. Até que comecei a lutar muito, muito devagar, comigo mesmo. Muito lentamente fui combatendo. Fui combatendo essa depressão, mas confesso que só quem sente os sintomas da depressão e pânico pode entender o que eu sentia. O pânico me atacava muito no pôr do sol. Era desesperador. A sensação que eu tinha não tem como eu relatar para os irmãos, porque era desesperador o pôr do sol. O meu desespero era terrível. Então comecei a fazer caminhada e só voltava para casa no escuro. Mas a angústia não passava. Era luta para colocar o tênis no pé para poder sair e caminhar. Deus colocou em minha vida, nessa época, uma pessoa muito especial. Essa pessoa estava fazendo um curso de cuidadora de idoso.
e insistiu muito para que eu também fosse fazer o curso. Depois de muito insistir, fui e fiz a minha matrícula no curso e comecei a cursar o curso na mesma turma que ela. Ia para o curso desmotivada, sem vontade, lutando comigo mesma. O curso era toda quarta-feira e para mim era uma tortura ir para esse curso, porque eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de ver as pessoas, porque eu ainda estava enfrentando a depressão. Então era uma luta para ir nesse curso. Muito desmotivada, mas mesmo assim lutava para ir ao curso. O corpo estava no curso, mas a cabeça não. Eu pensava no meu esposo 24 horas por dia. Ainda para completar, no curso, na minha sala, tinha uma mulher que era muito parecida com a mulher que estava com meu esposo. E para mim isso era uma tortura. Era desesperador ficar dentro daquela sala de aula, porque muitas das vezes eu tinha que sentar próximo daquela mulher. E ela mal imaginava como eu estava me sentindo, achando que ela era muito parecida com a mulher que meu esposo estava. Então eu saía do curso com aquele desespero, com aquele choro engasgado na garganta e vinha para minha casa, feito uma louca pelo meio da rua, chorando desesperadamente. Chegava na minha casa, chorava mais ainda. Até que um dia, chegou uma quarta-feira, dia de ir para o curso. Eu estava muito triste, muito desanimada, muito desmotivada. Não tinha vontade nenhuma de ir para esse curso. Mas mesmo assim eu ia, porque era um curso particular e eu estava pagando. E quando eu saí para ir ao curso, bem próximo da minha casa, era como se eu ficasse sozinha no meio da rua. Era como se tudo saísse ao meu redor. E de repente eu comecei a ver na minha frente caindo letras. Mas letras grandes, que formou a palavra na minha frente, restauração de casamento. Eu fiquei sem entender na hora o que era aquilo. Eu confesso que eu fiquei perdida. Restauração de casamento, mas o que é isso? Eu não tinha conhecimento do que era restauração de casamento. Então eu fui para o curso, mas eu não consegui prestar atenção em nada. Eu não vi a hora de chegar na minha casa. Quando eu cheguei em casa de volta, eu estava mais animada. Cheguei em casa, então liguei para algumas pessoas que diziam que iam me ajudar a orar pela restauração do meu casamento. Nessa época, eu já tinha perdoado meu esposo de tudo que ele tinha me feito. E se ele chegasse nesse tempo e falasse que queria voltar, com certeza eu aceitaria. Então eu conheci uma pessoa de uma igreja onde eu pensei em frequentar. Essa pessoa dizia que trabalhava com restauração de casamento. Então eu fiquei toda feliz. Eu ia ter o meu esposo de volta. Essa pessoa me pediu para mim criar estratégia para trazer ele de volta. Que era para chamar ele para um jantar, enfim, criar alguma estratégia. Ficar bem bonita para ele, se fôssemos sair, se fosse jantar, enfim, era para mim criar a estratégia. Então eu, sem sabedoria nenhuma, e deixando me levar pela situação, pelas circunstâncias que eu estava vivendo, e se aproximando no dia 15/7, o aniversário do meu marido, então eu tive a ideia de fazer uma surpresa para o meu esposo. Eu confesso que de 23 anos de casada, eu nunca tinha feito uma surpresa para o meu esposo. Mas neste momento, as ideias começaram a surgir na minha mente. Então, o que eu fiz? Eu, na época, gastei um dinheiro que não poderia ter gastado. Eu estava desempregada e, além de tudo, vivendo uma pandemia, sozinha, com uma criança de 10 anos em casa. Então, e essa mulher me apoiando em toda a loucura que eu estava fazendo. Em momento algum ela me freou. Em momento algum ela chamou minha atenção que não era por ali.
Então, o que eu fiz? Eu tive a ideia de alugar um quarto de motel na cidade vizinha. Pedi para preparar tudo, escrever no vidro: o que Deus uniu não separe o homem. Enfim, pedi decoração, melhor café da manhã, o café da manhã mais caro que tinha lá, naquele lugar, gastando sem ter condições. Mas achei que meu esposo voltaria para casa. Menti para o meu esposo, tudo errado, tudo errado. Menti para o meu esposo que tinha uma entrevista de emprego, pois essa mulher me aconselhava que eu tinha que criar estratégia para trazer ele para perto de mim, para poder conseguir levar ele para esse lugar. Então eu pedi para ele me levar. Falei que eu tinha uma entrevista de emprego. Amados, Deus não habita no pecado. E eu estava aqui, mentindo. Ele disse que me levaria sim, mas com uma condições: que eu levasse a nossa filha Giovana junto. E eu concordei, mentindo mais uma vez. Quando chegou o dia, meu esposo apareceu no lugar e hora marcado para me pegar, mas ficou muito bravo, porque nossa filha não estava comigo. Aí menti de novo. Dei uma outra mentira, o porquê que a Giovana não estava comigo. E quando chegou no endereço que eu passei para ele não entrou no motel. E ele ficou muito bravo. E eu fiquei muito decepcionada, porque ele disse que eu tinha enganado ele, mentido muito para ele. E era verdade. Eu tinha sim enganado ele, eu tinha sim mentido para ele, mentido muito. E aí a situação ficou pior ainda. E ainda ouvi dele que ele não voltaria para mim, que estava em outra vida e que estava amando essa mulher que ele estava. Meu mundo caiu novamente. Chorei muito. Isso aconteceu no dia 8/7. Foi a última vez que eu vi meu marido. Então entrei novamente na internet para procurar restauração de casamento, porque eu tinha entendido que aquilo não veio à toa para minha vida, mas eu queria buscar realmente pela restauração do meu casamento. Achei alguns canais, mas não sentia a paz. Vi muitas coisas, mas não sentia a paz. Até que a minha vida foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E achei o site do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, do pastor Henrique Lino. Comecei a ver alguns vídeos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Bíblia da forma com que o pastor Henrique falava. Senti paz e acreditava nos vídeos, acreditava no que ele pregava. Então comecei a ter uma esperança de restauração. Vi um vídeo que o pastor Henrique pregava que dizia que Deus odeia o divórcio. E comecei a buscar mais vídeos e neste momento Deus começou a trabalhar em mim, mostrar quem eu era de verdade. A primeira atitude que eu tive foi de procurar meu advogado e pedir para ele cancelar o processo de divórcio, pois eu não poderia ir contra Deus, porque na hora da raiva lá atrás, eu já tinha dado entrada no divórcio contra meu esposo. E de repente, eu me encontro com a palavra de Deus que Deus odeia o divórcio. Então eu estava indo na direção totalmente ao contrário de Deus. Então o advogado me orientou a escrever uma declaração de próprio punho, dizendo que eu não tinha mais interesse no processo de divórcio. E assim eu fiz, clamando a Deus que desse tempo dessa declaração ser colocada no processo. E graças a Deus, por causa da pandemia, o fórum estava fechado e por isso o processo atrasou. Mas Deus já estava com a sua mão estendida sobre o nosso casamento. E esse processo foi anulado para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não peguei a caneta para assinar esse divórcio. Peguei o telefone do ministério na época e liguei.
Deixei meu número de telefone para que o pastor Henrique me ligasse e continuei assistindo os vídeos. A ansiedade era muito grande. Eu ficava com o celular o tempo todo e cheguei até a passar mensagem para a Cleia pedindo ajuda. Então a Cleia prontamente me respondeu, me fez algumas perguntas. Se eu era casada, se éramos casados no civil, se eu estava buscando pela restauração do meu casamento, se eu era evangélica, onde eu morava, e me pediu para fazer um breve relato do que tinha acontecido em meu casamento, para que o pastor Henrique pudesse me entender melhor. E assim eu fiz. Passei tudo para a Cleia. As primeiras orientações que a Cleia me disse foi o quê? Que eu assistisse os 10 vídeos que falava sobre casamento e divórcio. E me indicou para assistir em um lugar tranquilo e, se possível, com a Bíblia, para ir acompanhando. E também disse que era importante fazer anotações que o pastor Henrique falava. E assim eu assisti os 10 vídeos. E era para retornar no ministério, e assim eu fiz. Assisti os 10 vídeos e chorava muito vendo aqueles vídeos. Logo em seguida, liguei no ministério. Deixei meu telefone. Passados uns dias, pastor Henrique me ligou. No dia da ligação, pastor Henrique só me ouvia. Ali eu pude fazer um relato para ele que eu destruí meu casamento por falta de sabedoria, porque não tinha o conhecimento da palavra. Fiquei dentro de igreja evangélica 30 anos e não aprendi nada. Estava aprendendo ali naquele momento, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a verdade. Na verdade, eu conhecia esse evangelho que se prega hoje nessas igrejas evangélicas. Campanhas e prosperidades. Não tinha conhecimento do compromisso de Deus com o casamento. Para a glória de Deus, passei a ser acompanhada pela Cristiane. Passei a ser ovelha do ministério. Na primeira ligação da Cristiane, a primeira pergunta que ela fez, Rosineide, como ela costuma me chamar, Rosineide, você está limpa? Não está envolvida com ninguém? E eu disse, sim, eu estou limpa. Eu não estou com envolvimento com ninguém. O que eu queria era a restauração do meu casamento. Nessa primeira ligação com a Cris, pude falar o que tinha acontecido no meu casamento, o que estava acontecendo no momento. A Cris, com toda a paciência e sabedoria de Deus, então começou a me orientar nos passos em que eu tinha que dar. Então fui à delegacia e retirei o boletim de ocorrência que fiz contra meu marido. O advogado já tinha feito a anulação do divórcio que eu tinha entrado. Também comecei a fazer uma faxina dentro do meu interior, mas não foi fácil, porque aí a depressão veio muito forte sobre mim. Foi um período muito difícil, um período de um sofrimento muito difícil. A Cris me ligava toda semana. E falar com a Cris era assim como se eu me enchesse de um tanque de combustível, porque era a única pessoa que eu podia falar sobre o meu casamento. Era a única pessoa que eu podia falar dos meus sentimentos e que me entendia. Muitas das vezes a Cris me corrigia dos meus erros cometidos. Então deixei ir meu esposo. Bloqueei no Zap, saí de todas as redes sociais que eu tinha e deixei só o SMS para conversarmos sobre as visitas e pensão da Giovana e não atendi a ligação do meu esposo. Esta parte é uma parte muito difícil, porque queremos saber o que está acontecendo com os nossos cônjuges. Queremos saber o que está acontecendo do outro lado. Quando o pastor Henrique Lino diz que buscar por restauração de casamento não é fácil. Realmente não é fácil. Não é fácil buscar por restauração de casamento. Passei por momentos de não ter ânimo para nada. Nada mesmo. Até que acabei contando para Cris
que a depressão e o síndrome do pânico estava muito forte. Cristiane chamou minha atenção e disse: Rosineide, você vai limpar sua casa, nem que for chorando, se arrastando, mas você vai colocar tudo em ordem. Realmente, estava tudo muito bagunçado. Então, mesmo sem forças, comecei a colocar em ordem a minha casa, comecei a orar e pedir para Deus aonde eu tinha que ser transformada. Quando eu assisti os 10 vídeos, chorei muito, muito mesmo. E vi muitos erros que cometi. Então começou o processo de Deus em minha vida. Ainda não tinha feito a entrega do meu esposo para Deus. No meu quarto eu tenho um puff grande nos pés da cabeceira. Então chegou a noite. Eu disse para minha filha: vou ficar um tempo trancada no quarto, não quero ser incomodada. Então eu peguei uma toalha de banho e também peguei uma cadeira e trouxe para o meu quarto. Ali coloquei a cadeira de frente para esse puff e chamei Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para que eles viessem ali e se sentassem sobre aquele puff, pois eu queria colocar tudo o que estava sentindo. E assim foi colocado a cadeira de frente para o puff. E eu comecei a dizer para Deus: o Senhor me conhece desde o dia em que eu fui gerada. E aí eu comecei a falar sobre a minha infância até aquele dia. Coloquei tudo, mas eu coloquei tudo diante de Deus. E ali começava a minha libertação. Tinha momentos em que eu fui confessando tudo para Deus. Colocava a toalha sobre o rosto para que os vizinhos não escutassem o meu choro. Mas deixei tudo no altar do Senhor. Até que chegou a hora de falar sobre o meu casamento. Nessa hora, foi como se Deus me colocasse dentro de uma lona de circo e me mostrasse como que eu era como pessoa, como que eu era com meu esposo, todos os meus erros cometidos, tudo aquilo que eu fazia de errado, uma mulher tola, todo o sofrimento que eu causei ao meu esposo. Chorei muito, muito mesmo naquela hora, mas era necessário, porque era a minha libertação. Como meu marido sofreu anos dentro do nosso casamento. Meu marido, sim, tem a parte de culpa dele, mas pude ver a minha parte de culpa. Então, entrei e pedi perdão a Deus por tudo aquilo que eu tinha cometido. E confesso que ali eu comecei a sentir um alívio. O tempo foi passando, eu fui me aproximando mais do Senhor. Sempre que tinha algo de errado em minha mente, de pecado cometido, sempre quando vinha algo de pecado cometido na minha mente, eu parava e pedia perdão para Deus. Mesmo lá atrás, pedindo perdão para Deus para todos os meus pecados, eu ainda orava para Deus, falava para Deus: Deus, traga na minha mente, Deus, aquilo que eu preciso pôr para fora, aquilo que eu preciso confessar, aquilo que precisa ser confessado. E assim eu fazia. Quando vinha na minha mente, eu já pedia perdão para Deus. Comecei também na época a fazer uma limpeza na minha vida, tirando todo o lixo que Satanás colocou em toda a minha vida. Porém, não foi fácil. Foi um processo muito difícil. Difícil lidar com o deserto. Ninguém gosta de passar pelo deserto, mas era necessário na minha vida, porque eu precisava de transformação. Eu precisava ser transformada pela mão do Todo-Poderoso. Foi muito difícil lidar com toda aquela situação, sabendo que meu marido estava em outro relacionamento. Mesmo sabendo que era uma guerra espiritual.
Nesse deserto, eu enfrentei muitas dores, mas hoje consigo ver que em todo momento que eu passei nesse deserto, eu não estava sozinha. O Senhor estava ali comigo em todo o tempo. Lutei com depressão, lutei com pânico, lutei com a revolta da minha filha Giovana. Brigamos muitas vezes. Ela brigou dizendo para mim que eu era culpada de tudo que estava acontecendo. Ela simplesmente transferia a dor dela para mim. A Giovana virou uma menina muito respondona. Me acusava por tudo. Dizia que eu era culpada de tudo. No começo do meu deserto, quando saía com o pai nas visitas, chegava em casa muito revoltada. Só me acusava ao ponto de brigarmos muito. E ela dizia que não queria mais morar comigo e nem queria morar com o pai. Chegou ao ponto de arrumar suas coisas para ir morar com o pai. Mas na verdade ela falava que não queria morar com o pai, que ela queria ir morar com a irmã. Porque a irmã não tinha machucado ela, como eu e meu esposo tinha machucado ela. A Giovana ficou tão revoltada com toda a situação que parecia duas estranhas morando dentro da mesma casa. Nós, na época, enfrentávamos o auge da pandemia. As aulas eram online em casa. E as notas da Giovana eram muito baixas. Decaiu muito na escola. Eu não sabia mais como lidar com toda essa revolta da Giovana. Então minha vida era só chorar. Foram momentos tão difíceis que emagreci muito. Quando eu ia orar, entrava no meu quarto, fechava a porta e só chorava. Eu levava sempre uma toalha de banho junto comigo, porque a dor na alma e o choro era tão desesperador que muitas vezes colocava a toalha no rosto para os vizinhos não escutar o meu choro e o meu desespero. O tempo passou e entramos em março de 2021. Meu pai e minha mãe diagnosticados com Covid. Meu pai super bem, super ativo, numa sexta-feira pescando numa represa que tem aqui perto da minha casa. No sábado, ele foi tomar a vacina do Covid com minha filha mais velha. Mas, aparentemente, meu pai já estava contaminado com o vírus. O vírus só não tinha ainda se manifestado. Então, depois da vacina, o meu pai começou a se enfraquecer, porém ele não tinha sintomas. Socorremos ele 2 vezes no autoatendimento próximo aqui da nossa casa, mas ele não apresentava sintoma nenhum. Até que um dia deu febre nele. Então levamos ele para um outro atendimento aqui da nossa cidade. Passamos o dia todo lá. Meu pai e minha mãe fizeram os exames. Meu pai com 75% do pulmão tomado. Minha mãe com 50%. Meu pai foi internado como paciente de UTI e já iria ser entubado. Minha mãe veio embora para casa porque para ela não tinha vaga. Como eu já disse, a gente estava vivendo o auge da pandemia. E aqui na cidade de Vinhedo não foi diferente das outras cidades. Então não tinha vaga para ela. Ela veio para casa e eu cuidei dela. Ela ficou tão ruim, que não conseguia tomar banho, não conseguia se alimentar sozinha. Porém, precisava da minha ajuda para tudo. Meu pai foi para a UTI, ficou entubado por 18 dias. Todo esse tempo, eu ia cuidando da minha mãe em casa, indo no hospital durante a semana, pegar o boletim médico do meu pai. Nessa época, eu era ao contrário do mundo. Eu trabalhava só de final de semana. Eu trabalhava de sábado e de domingo. Então eu tinha essa disponibilidade
de cuidar deles durante a semana. E aí no final de semana eu revezava com a minha filha, com o meu sobrinho, com o meu irmão, porque eles trabalhavam durante a semana. O tempo foi passando. 18 dias se passaram do meu pai. Numa das vezes que eu fui pegar o boletim, o médico falou para mim que ia ter que fazer um procedimento nele, de trocar os tubos. Ia ter que fazer tráqueo nele. E o médico falou para mim que ele não ia aguentar tirar o tubo da boca e colocar o tubo na tráqueo, que meu pai ia falecer. E aí, todos os dias, a notícia era: hoje a pressão tá alta, hoje os batimentos cardíacos tá alto, hoje o rim não tá funcionando. Nunca era uma notícia boa. Enfim, eu dormia com o celular, volume máximo, ligado, porque eu sabia que qualquer hora viria uma notícia da Santa Casa. Meu pai já tinha 82 anos. E ao mesmo tempo eu tinha um irmão em Minas que estava na fase terminal do câncer, lutando com todas as forças para sobreviver. Então no dia 28/3/2021, perto de meia-noite, o meu telefone toca e é da Santa Casa daqui de Vinhedo. E a menina me faz a pergunta assim: você é filha do seu Aparecido? Eu disse sim. Ela falou assim: tem como você vir até a Santa Casa? Eu respondi para ela assim: o meu pai faleceu porque ele é paciente de UTI. Ela falou assim: tem como você vir até aqui? Ela falou assim: eu vou transferir a sua ligação para a UTI. Ela transferiu a ligação para a UTI e lá na UTI a pessoa me fez a mesma pergunta: você é filha do seu Aparecido? E eu disse sim. Ela falou: tem como você vir até aqui? Eu falei assim: o meu pai faleceu. Ela falou assim: tem como você vir até aqui? Eu falei assim: eu estou indo. Liguei para minha filha que mora na cidade vizinha. Dentro de 15 minutos o meu genro chegou. Meu genro ficou aqui com a minha filha Giovana e com a minha mãe, que minha mãe estava ainda contaminada pelo vírus. E os dois ficaram aqui e eu subi com a minha filha para o hospital. Chegamos lá, fomos liberadas, eu e minha filha Jéssica, para subir na UTI. E tivemos a notícia que às 11 horas da noite, meu pai teve um infarto e faleceu. Com toda aquela dor que eu estava enfrentando do deserto, ainda estava enfrentando a morte do meu pai. Mas Deus era comigo. Em todo momento, o Senhor estava presente na minha vida. Meu pai sempre dizia assim, que era o filho que ia enterrar o pai, e não o pai que ia enterrar o filho. O tempo passou e meu pai foi enterrado, tudo. Passamos por esse luto. E enquanto isso, a gente foi caminhando com meu irmão de Minas. Um câncer super agressivo. Um câncer que é raro em mulher, mais raro ainda em homem. Então a gente foi acompanhando ele. Ele morava numa cidadezinha chamada Pirajuba, em Minas. Fica perto ali do Triângulo Mineiro, Uberaba, Frutal, Uberlândia, fica por ali. E todas as vezes que a gente tinha a oportunidade, a gente ia para lá, uma viagem cansativa, uma viagem cara, mas todas as vezes que tinha a oportunidade, a gente ia para lá. E foi muito triste porque eu pude ver o meu irmão se definhando em vida. O que eu pude falar de Jesus para ele, Deus me deu a oportunidade de falar. Enfim, meu irmão veio sim a óbito. No dia 14/10/2021, morre também o meu irmão. Pele e osso. Era pele e osso que tinha dentro daquele caixão. Mas em todo tempo, o Senhor estava presente na minha vida. Em todo tempo, o Senhor estava presente na minha vida. Também nesse espaço entre a morte do meu pai
E a morte do meu irmão, meu sobrinho mais velho, quase morreu também. Ficou internado, sem saber o que tinha, sem saber até hoje o que aconteceu com ele, com saturação muito baixa, fazendo tudo quanto era tipo de exame médico, sem conseguir um diagnóstico. E o tempo foi passando e eu consegui ir me fortalecendo. Lá no começo do deserto, quando acontecia alguma coisa, imediatamente eu já procurava a Cristiane, porque ali ela era o meu suporte. Depois eu aprendi a procurar o Senhor. Eu aprendi a buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque a Cristiane sim me orientava, mas quem podia fazer por mim era o Eterno, era o Deus Eterno. Então eu conversava sim com a Cris toda semana. Mas aonde eu me desabafava, aonde eu me prostrava, era nos braços do Pai Eterno. Cristiane foi uma pessoa muito, muito, muito importante para mim. Cris, eu te agradeço muito. Muito obrigada, Cris, por tudo que você fez por mim, pela sua paciência. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu creio que um dia Deus vai preparar, Cris. Deus vai preparar um dia para onde eu possa te dar um abraço muito forte. Obrigada. Eu sei que eu ganhei uma amiga para toda a vida. Obrigada pelo carinho. Obrigado pela paciência que você teve comigo. Obrigado, Cris, por muitas vezes me fazer ver as coisas de uma maneira diferente. Pelo deserto que passei, muitas dores, muito choro, muito sofrimento. Perdi pai, perdi irmão. Eu também tenho uma sobrinha que cometeu suicídio também por 2 vezes. Então foi um deserto muito turbulento mesmo. Mas em meio a toda essa tristeza de perda de pai, de perda de irmão, de marido no adultério, revolta de Giovana, né? Com tudo isso, meu marido me fez muita falta nesses momentos, muita falta mesmo. Mas em todo tempo na minha vida, em todos esses momentos, eu sei que o Todo-Poderoso estava presente na minha vida. Mas Deus também trouxe uma alegria para compensar os momentos de tristeza e aflições. Minha filha casada descobriu que estava grávida, mas descobriu a gravidez já indo quase para o 5º mês. Minha filha passou pelo Covid grávida. Não sabia que estava grávida, mas Deus, o Todo-Poderoso, sabia e cuidou dela para nós. Minha filha passou pela morte do meu pai. Não sabia que estava grávida, mas Deus sabia. O Todo-Poderoso estava cuidando de tudo. Minha filha ficou 12 horas no hospital à noite com o meu sobrinho. Não sabia que estava grávida. Mas o Deus Todo-Poderoso sabia e cuidou dela em todo momento. De repente, minha filha começa a perceber que sua barriga está diferente. Então foi na farmácia, comprou um teste de gravidez e fez resultado positivo. Que alegria para nós! Depois de tanto choro, veio uma alegria. Eu estava muito feliz com a chegada do neto, mas queria que meu marido tivesse ao meu lado. Ainda faltava ele. O tempo passou mais um pouco, e eu me fortalecendo no Senhor a cada dia, me limpando, me santificando, fugindo das coisas do mundo, indo cada dia mais de encontro com o Senhor. Então chegou o Estevão, chegou o meu neto. Que alegria! Nesse tempo, meu marido começou a se aproximar. Começou a me seguir na rua com o carro. Quando eu saía do emprego, via meu marido me seguindo por várias vezes.
mas ao mesmo tempo não queria criar aquela expectativa. Quando o Estevão nasceu, o meu neto, meu marido foi ao apartamento da minha filha, com nossa filha Giovana, fazer uma visita para ele. Até cheguei a comentar com Cristiane: será que isso é uma restauração dela com ele? E Cristiane disse que sim, mas que não era para mim focar naquilo, e sim focar em Deus. Confesso que fiquei assim, feliz, porque eu via as coisas acontecer. Meu marido me seguia com o carro, eu ficava toda feliz, mas fingia que não via ele. Meu deserto foi muito doloroso. Sofri muito com todos os passeios do meu marido com a outra mulher, praias, zoológicos, chácaras. Tudo que a gente não fazia junto foi feito lá. Foi muito choro, perda de pai, perda de irmão, sobrinho doente, sobrinha que tenta o suicídio 2 vezes. Mas Deus, Ele estava ali em todo o tempo. Em todo o tempo Deus estava ali. Em todo o tempo Deus estava ali comigo. E algo mudou no dia 17 de fevereiro. Algo mudou. De repente algo mudou. Meu marido estava diferente, conversando um pouco pelo SMS sobre a Giovana. Giovana não queria mais sair com ele. Já fazia algum tempo que ela não saía com ele. Pela chegada do Estevão, pela amizade nova de amigos, novo ano, retorno das aulas presencial, a vida caminhou. E a Giovana pôde ver a vida talvez de uma outra forma, fez amizade nova, o sobrinho que nasceu. Então meu marido ficou meio de escanteio. Meu marido não entendia isso, da Giovana trocar ele, trocar as visitas do pai pelo Estevão, pela amiga. Ele não entendia isso. E confesso para os irmãos que para mim era um alívio ele não vir na porta de casa pegar a Giovana, porque muitas das vezes quando ele vinha, eu chegava a tampar o ouvido com os dedos para mim não escutar a buzina do carro, para mim não escutar o ronco do carro, porque aquilo era tortuoso para mim, me fazia muito mal. Então, no dia 18 de fevereiro, ele me mandou uma mensagem abençoando o meu dia de trabalho. Procurei a Cristiane e disse: o que estava acontecendo comigo e com o meu esposo? Aquele homem que sempre me repudiava, aquele homem sempre bravo, sempre grosso, me tratando pelas mensagens, porque eu não atendia a ligação dele, era só por mensagem, e mensagem escrita, nem mensagem gravada. O que estava acontecendo? E ela disse que eu não poderia ficar conversando com ele, porque ainda estava com outra mulher, e eu estava sendo conivente com o pecado dele. Então eu disse para o meu esposo tudo isso, e ele disse que Deus estava no controle daquela situação. No dia 23/2, meu marido me passou uma mensagem e disse: está tudo terminado com a mulher. Conversei com a Cris e o pastor Henrique Lino me autorizou a sair para conversar com meu esposo. Aquela mesa de negociação, colocar tudo ali. Nessa conversa, pude ver o quanto Deus fez em minha vida. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo. Meu marido sempre perguntava de mim para nossa filha, Giovana. Através dela, ele descobriu que eu era acompanhada por um pastor da internet. Enfim, meu marido descobriu o canal do pastor Henrique Lino através da Giovana. E ele era até inscrito no canal, ele é inscrito no canal do pastor Henrique Lino. E o acompanhava. E sabia que eu entrava nos cultos, que eu entrava na live. E eu entrava como Rose Fernandes. Um dia lá atrás, assistindo um culto, a mulher que estava com o meu marido entrou no chat do culto de domingo
E ali, quando ela entrou na conta dela, ela estava com uma foto com o meu marido. E ela entrou naquele dia somente para me provocar. Chamei a Cristiane na hora, fiquei muito nervosa, pois até ela sabia que eu buscava por restauração. Fiquei muito mal, porque a mulher que estava ali, dando bom dia a todos, a foto dela era a foto com o meu marido. Cristiane me acalmou e disse: nada acontece por acaso. Ainda me disse Rosineide, você não pode me chamar na hora do culto, porque temos que ter reverência com Deus. Tudo é vontade e permissão do Senhor. O Senhor tem o controle de tudo. Lembre-se que Deus está trabalhando. Mas confesso que foi muito difícil mesmo. Então tomei uma decisão de não entrar mais no chat. Avisei a Cris para comunicar ao pastor que estava sim acompanhando os cultos, as lives, porém não iria mais entrar no chat e nem fazer pergunta para o pastor na live, e assim fiz. No dia 24 de fevereiro saímos para conversar. Foi lindo o que Deus fez. Ver meu marido pedindo perdão, dizendo que estava arrependido e que sentindo falta da gente, e pude ver que nesse 1 ano e 9 meses de deserto, meu marido estava por perto em todo o tempo. Me seguia escondido pelas ruas. Disse que só viveu uma ilusão com a outra mulher, que só pensava em mim o tempo todo, que sofreu muito do outro lado. Perguntou para mim se eu não buscava mais pela restauração do casamento, porque não via mais eu entrando nos chats dos cultos, das lives. O trabalhar de Deus em nossas vidas foi maravilhoso, sofrido, porque meu marido também sofreu muito, ficou doente, ele emagreceu muito, mas em todo o tempo Deus estava cuidando dele também. Hoje, meu marido tem nojo do que viveu lá do outro lado. Para a glória de Deus, meu casamento foi restaurado. Eu e ele pedimos perdão para nossa filha Giovana. Hoje nós oramos junto como família. E é um tempo novo. Um tempo que o Senhor está nos dando a chance de viver de novo. De viver um novo em nossa vida, mas um novo diferente, um novo com Deus. Agradeço ao meu Deus por todo o deserto que passei, que na minha caminhada jamais posso esquecer de tudo que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor me alcançou, porque um dia o Senhor me transformou. Deus, Ele restaura vidas. Obrigado, meu amado pastor Henrique Lino, por toda a paciência comigo, principalmente por ter me ensinado o caminho verdadeiro, por ter me ensinado o caminho da verdade. Obrigada, meu pastor querido. Não o conheço pessoalmente, mas creio que um dia terei a oportunidade, pastor, de te dar um abraço pessoalmente. Obrigado, meu pastor, por ter me ensinado o caminho da verdade. Que Deus te abençoe, meu pastor, ricamente, em todas as áreas da sua vida. E que o Senhor seja e continue sendo esse canal de bênção para as nossas vidas. Obrigada mais uma vez, Cristiane. Nunca vou esquecer de você, Cris, uma amiga querida. Obrigado pela paciência. E se não fosse por vocês, pastor Henrique e Cristiane, por vocês dois terem me ensinado o caminho, jamais teria conseguido. Jamais teria conhecido esse Deus lindo, maravilhoso que eu conheço hoje. Jamais teria tido essa transformação de vida que eu tive. Obrigada. Obrigada, Cleia, pelo teu carinho, que muitas vezes foi o canal para a Cristiane e o pastor. Obrigada, Diogo, meu genro. Obrigada, Jéssica. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram para mim e a Gigi em toda essa caminhada de deserto. Eu amo vocês.
Nunca desistam, gente. Nunca desistam de Deus. Nunca desistem das suas famílias. Eu agradeço a oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.